Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021 e nós estamos iniciando hoje a leitura da carta aos Colossenses. Apesar dessa carta ser escrita por Paulo, a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Quem pregou o evangelho lá e criou essa comunidade foi um discípulo chamado Epáfras. E em uma visita na prisão, quando Paulo estava na prisão, Epáfras comenta sobre a dificuldade que os irmãos estavam enfrentando lá, muita resistência cultural. E aí Paulo, lá da prisão, resolve escrever essa carta aos irmãos da cidade de Colossos. E isso é maravilhoso, porque tem um aprendizado aqui extraordinário para todos nós. Eu espero que você aproveite. Vamos aqui então começar com uma oração. Amado Senhor, nós te louvamos por estar na tua presença, pela tua graça, por tua misericórdia. Obrigado pelo meu irmão, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua palavra. Te agradecemos e pedimos o teu auxílio e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espelhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, aguardando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Aqui Paulo está dizendo, mostrando que Jesus Cristo é o cerne de tudo, ele é o ápice de tudo. Jesus é o originador de todas as existências. Tudo existe por causa dele, por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, a preeminência. Ele é primeiro de tudo, o melhor de todos e o primeiro de tudo em tudo. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também,
que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo aqui está dizendo que, através do sangue de Jesus Cristo, Deus reconciliou todas as coisas, perdoou todas as coisas e todos os pecados em Cristo estão perdoados. E aí ele diz o seguinte: nós fomos absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados, firmes, sem se afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregada em todo o mundo. Então, a salvação é um presente unilateral que vem de Deus para mim, com a absolvição do meu pecado, com o perdão do meu pecado, mas eu preciso permanecer firme nesta esperança, respeitando este sacrifício e obedecendo a sua palavra. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Que mistério é esse? Cristo entre vós, a esperança da glória. Ele diz que os profetas vaticinaram, apontaram, as dispensações mostravam que o homem era incapaz de chegar-se a Deus, mas Jesus Cristo, que é este mistério oculto no passado, em todo o Antigo Testamento, em todo o passado, agora ele foi revelado e dado a conhecer a todas as nações. Cristo é esse mistério revelado. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Esse é o capítulo 1 de uma carta que Paulo escreve para quem ele não conhece, mas que tem a mesma afeição, o mesmo carinho em saber que o evangelho estava chegando a regiões extremamente distantes, que ele jamais esperava que chegasse, e como os irmãos estavam enfrentando uma dificuldade, uma resistência, ele escreve essa carta para fortalecer o coração dos irmãos. Portanto, esta carta também fortalece o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 2. Até lá.